nosso tema do mês é Avivados pelo Espírito Santo. E nós vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso. E o tema de hoje é o avivamento pelo Espírito e os meios de graça. O avivamento pelo Espírito e os meios de graça. Você sabe que uma boa alimentação, ela não é definida apenas pelo que nós deixamos de comer, de ingerir. Você sabe disso, não é? Não basta apenas deixar de ingerir algumas coisas. É necessário, ou melhor, é muito mais importante a gente se alimentar corretamente, nós ingerirmos o que nós precisamos, uma comida, uma alimentação equilibrada, com qualidade, com propriedade. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa, do mesmo jeito. Nós somos alimentados pelo que ingerimos, pelo que entra dentro de nós, pelo que nós nos alimentamos pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos, aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Nós somos nutridos pelo Senhor, pelo que recebemos. A vida cristã, ela é regada de graça. Tudo na vida do cristão é pela graça. A salvação, o convencimento dos nossos pecados, o trabalhar em nós, a mudança de postura, de atitudes, a condição para mudar as nossas palavras, a nossa rotina, tudo isso vem da ação do Senhor em nós. Nós usufruímos tudo vindo da parte de Deus. Tudo vem de Deus, é a obra de Deus em nós. É tudo a ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Detalhe, continua sendo assim. A nossa vida hoje, tudo que há em nós, e tudo que nós recebemos de Deus é a obra do Espírito Santo em nós. Não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito, não é porque nós temos uma longa jornada já com Jesus, porque somos convertidos há tanto tempo, ou porque apenas somos convertidos, não depende de nós, é graça do Senhor. Mas isso não significa que não existe algum tipo de atividade por parte do crente. Isso não significa que nós ficamos de braços cruzados. Isso não significa que nós apenas observamos. Nós participamos. Aliás, o primeiro texto que eu trago hoje para a nossa leitura, Filipenses 2, 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem efetua em nós o seu querer e o realizar, mas Ele também diz para nós desenvolvermos a nossa salvação, ou seja, há algo que precisa ser feito por nós, não para sermos salvos, mas a partir da salvação e regados pela graça de Deus, ungidos pelo Espírito de Deus que habita em nós, há algo que nós precisamos fazer. E o que esse Deus amoroso, poderoso, perfeito, deixou para nós, nos concedeu, para ajudar a desenvolver a salvação, para fazermos as boas obras que Ele mesmo determinou e para crescermos na graça. Será que Ele só mandou que nós fizéssemos isso? Ou Ele deixou algumas coisas à nossa disposição? Eu sei que você sabe a resposta. Deus deixou algumas coisas a nós, para que nós pudéssemos viver crescendo na graça, realizando as boas obras que Ele determinou e para desenvolvermos a salvação. Ele deixou para nós coisas específicas e para obtermos esses resultados desejados, esperados por Ele e possíveis. Ele deixou algumas coisas para nós. É aquilo que os teólogos chamam de meios de graça ou meios da graça. Os meios da graça são os instrumentos pelos quais Deus transmite bênçãos ao seu povo. Quando nós
utilizamos os meios da graça, a gente vai perceber o resultado na nossa vida. Nós vemos o resultado dos meios de graça na vida dos outros e na nossa própria vida. Nós vemos crescimento espiritual, nós vemos maturidade, nós vemos alegria na vida cristã, santidade, e nós somos avivados pelo Espírito Santo quando nós utilizamos esses meios de graça que Ele deixou a nós. O Catecismo de Westminster, ele diz o seguinte acerca dos meios de graça: os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios de sua mediação, ou seja, da sua morte. A forma como Deus transmite para nós são recursos visíveis e comuns que Cristo transmite para a igreja. Nós vamos perceber os benefícios da salvação, da mediação em Jesus Cristo nesse tempo, diariamente. Nós temos os meios de graça que são particulares e os que são públicos, e nós vamos misturar os dois um pouquinho, para nós vermos nessa noite, conversarmos sobre o avivamento pelo Espírito e os meios de graça. E eu quero ler com você a continuação do texto que foi pregado hoje pela manhã, através do pastor Newton. Nós meditamos em Atos capítulo 1, agora eu quero ir em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. E quero que você acompanhe a leitura comigo, por gentileza. Atos 2, de 42 a 47. Você pode abrir na sua Bíblia, pode marcar aí no seu aplicativo da Bíblia no celular, e pode acompanhar a leitura. Eu sugiro que você acompanhe a leitura, mas que também marque aí na sua Bíblia. Diz assim o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar mais uma vez? Deus, nós louvamos o Senhor, te bendizemos, ó Pai, por esse presente, esse privilégio que temos de podermos nos encontrar, podermos nos reunir em torno da mesa do Senhor, em torno da palavra, para participarmos da ceia, entoarmos louvores, ó Deus, podemos orar, podemos, ó Deus, ouvir a sua voz, sermos tocados por Ti. É um grande privilégio, Deus, é um presente que o Senhor nos dá. Como é bom nos reunirmos como igreja do Senhor. Como é bom estarmos aqui nesta igreja, na Igreja Presbiteriana de Limeira. Como é bom poder estar aqui com essas famílias que aqui estão. Bendizemos o Teu nome, rogamos agora para que o Senhor continue falando conosco. Ministre ao nosso coração com graça, com paz, mas também com despertamento em cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você não lembra, eu vou relembrar, e se você não conhece, eu vou contar o contexto desse texto. O que estava acontecendo para chegar aqui? Jesus havia morrido, ressuscitado, 40 dias depois ele é assunto aos céus, 10 dias depois ele promete que o Espírito Santo viria, diz para os seus discípulos permanecerem em Jerusalém, e eles permanecem, e 10 dias depois de ele ser levado aos céus, o Espírito Santo vem, justo no tempo do Pentecostes, na festa de Pentecostes, e o Espírito Santo toma conta daqueles que eram de Cristo, daqueles todos que estavam ali, e eles são cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo, eles passam a falar na língua daqueles que os ouviam, porque havia ali gente de vários lugares, reunidos, morando ali e participando da festa. E nesse tempo, os discípulos falam, proclamam as maravilhas do Senhor, na língua própria, que cada um podia ouvir e entender. E os ouvintes acharam aquilo tudo muito estranho, ficaram maravilhados. Mas no meio deles havia um grupo
que dizia: eles beberam demais, só pode. Era em torno de 9 da manhã, mas eles achavam que eles beberam demais. Então Pedro, o apóstolo Pedro, toma a palavra e começa a ensinar as Escrituras e a dizer a todos os ouvintes: olha, ninguém aqui está embriagado, ao contrário, aqui se cumpriu a promessa, a profecia. O Espírito Santo veio, tomou conta de todos nós, e ele vai pregando, falando de toda a história, desde os profetas até Jesus, o que Jesus havia feito. E o coração dos ouvintes é tocado. Diz que o coração deles compungiu-se, e muitos creram naquela palavra, aquela palavra tocou os seus corações. Diz o texto para nós que quase 3.000 pessoas converteram-se e foram batizadas. E eles perguntam para Pedro: o que nós precisamos fazer? E Pedro diz: olha, vocês se arrependendo, sejam batizados. Isso vai tornar evidente a salvação de vocês. E aí nós chegamos aqui, no versículo 42, no início dessa igreja, com mais de 3.000 pessoas participantes. O que eles estavam fazendo e como eles viviam. A promessa do Espírito Santo foi cumprida. Ele veio sobre todos aqueles que o Senhor mesmo separou para eles. Tomou conta desses homens e mulheres. Que grande avivamento! Isso ficou lá em Atos 2? Sim ou não? Se você acha que ficou lá em Atos 2, você podia levantar do seu lugar e dar 5 pulinhos. Então todo mundo acredita que isso tudo vem até nós hoje, amém? É isso mesmo? Isso vem até nós hoje pelo Espírito Santo, porque o mesmo Espírito que foi derramado sobre eles está sobre aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É o Espírito que nos habilita para crer, e Ele está entre nós, Ele está aqui, está em nós. Mas para esse avivamento do Espírito em nós, porque pode ser que você tenha provado de um período de esfriamento, pode ser que você tenha vivido, esteja vivendo um período de esfriamento, e de repente você pergunta: mas por quê? Mas por quê? Deus deixa para nós os meios de graça. Como nós vamos nos alimentar de tudo que é puro, santo, reto, e de tudo que aviva o nosso coração de novo e mais uma vez. Nos faz viver plenamente, usufruir plenamente de tudo que vem da parte de Deus. E o texto conta isso para nós. Logo no versículo 42, a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que nós somos avivados pela palavra, porque o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O primeiro meio de graça que nós reconhecemos aqui nesse texto é a palavra de Deus, é poder mergulhar nas Escrituras, é ter acesso, é ler, ouvir a palavra. E se você não pode ler, alguém pode ler para você, você pode ouvir, nós temos recursos para isso. Mas você precisa buscar a palavra de Deus, e é através da palavra que o nosso coração incendeia, e ele queima mais uma vez, assim como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus morreu, e no dia dele ser ressuscitado, em que ele ressuscitou, os discípulos, sem saberem, resolvem voltar para suas casas. 2 deles, um influenciou o outro, para deixarem os discípulos e não ficarem onde Jesus havia mandado ficar. No caminho, quem começa a andar com eles? O próprio Senhor Jesus. Mas eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Por quê? Eles não criam nem que Jesus fosse morrer, muito menos que fosse ressuscitar, e eles não reconheceram. Mas como que o coração deles ardeu? Quando Jesus expunha-lhes as Escrituras. Meus irmãos, a palavra queima dentro de nós, ela arde em nós, ela nos dá vida. A palavra de Deus nos reanima. E é interessante, você conhece textos bíblicos, versículos que você já leu várias vezes, e num belo dia, lendo mais uma vez, algo novo acontece dentro de você. Uma palavra nova vem da parte de Deus através da Escritura, respeitando o seu significado, o seu contexto, mas Deus sempre tem algo novo a nos ensinar,
pela mesma palavra. Por isso que ela permanece. Ela é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus para nós. O primeiro fruto do avivamento é a sede pela verdade revelada. Corações ardentes querem conhecer essa palavra revelada. O Espírito Santo, ele aviva os corações por meio dessa palavra. O Espírito ilumina as mentes para compreender e amar a palavra de Deus. É Ele quem ilumina, porque a Bíblia pode ser só um livro, quando não lida debaixo da ação e da revelação do Espírito Santo. É só mais um livro, que aliás tem frases muito bonitas, tem princípios muito úteis para todos os homens e mulheres, mas só para aqueles que são tocados pelo Espírito e salvos por Jesus, é que essa palavra é vida. A palavra é vida, e dela nós nos alimentamos, dela nós comemos, dela nós encontramos força, nela encontramos força para viver dia a dia. Nós dependemos da iluminação do Espírito Santo. O avivamento verdadeiro, ele nos leva ao ensino fiel, à teologia sólida, à pregação da palavra com seriedade. Avivamento verdadeiro não é que a gente abre o texto, lê um versículo e depois nunca mais volta para o texto, nunca mais volta para a Bíblia. Avivamento verdadeiro, ele tem a sua origem e a sua profundidade nas Escrituras. Começa com a centralidade da palavra. A fidelidade à palavra de Deus é o primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo. Qual o primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo? Fidelidade à palavra. Fidelidade à palavra. O primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo não é nenhum outro, e eu não preciso citar exemplos. É apenas fidelidade à palavra de Deus. Homens e mulheres fiéis à Escritura. A palavra, ela não é substituída por experiências, mas ela é confirmada pelas experiências que nós temos. As experiências, elas não podem vir contra a palavra, elas vêm a partir da palavra. Em Atos 2 nós vemos que o avivamento não resultou em confusão. Ao contrário, o avivamento, a descida do Espírito Santo, o preenchimento do Espírito Santo trouxe um ensino claro, bíblico, verdadeiro, um ensino doutrinário para aqueles que ouviam o apóstolo Pedro e testemunhavam os discípulos ali. Pergunta: o quanto nós temos amado, buscado e obedecido essa doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus? Quanto nós temos amado, buscado e obedecido a palavra? O Espírito Santo, ele não promove superficialidade, ele aprofunda a nossa compreensão, aclara o nosso entendimento e também o amor pela verdade bíblica. Nós somos avivados pela palavra. O avivamento pelo Espírito e os meios de graça começa pela sua palavra. Mas o texto continua, e o próprio texto conta para nós. Olha que interessante. Se você guardar Atos 2:42, você tem todo o sermão ali. Tudo que você precisa saber para o dia de hoje e a partir de hoje está ali no versículo 42. Nós somos avivados na comunhão. Na comunhão. Veja que a comunhão, ela não vem sozinha, ela começa pela palavra. Mas tem gente que pensa ser possível viver com um coração ardente, cheio do Espírito, viver uma vida que influencia, que impacta outras vidas e aproveitar do melhor de Deus longe da comunhão. Isso não é possível. Fora da comunhão dos santos, isso não é possível. Mas pastor, então você está dizendo que a bênção só é possível na igreja, na comunhão com os santos? A bênção de Deus plena que Ele tem para nós só é possível se vivermos plenamente na comunhão dos santos. E é por isso que nós participamos da ceia, comemos do pão, bebemos do cálice juntos. É por isso que nós celebramos o Senhor juntos. Não é mero ritualismo,
não é religiosidade, não é formalidade, mas é obediência à palavra, porque Ele tem para nós bênçãos específicas e o nosso coração a ser avivado quando nós estamos juntos a coisas que Deus faz na vida dos crentes apenas quando eles se reúnem. Também é verdade que Deus faz muitas e grandes coisas no secreto, quando fechamos a porta do nosso quarto e oramos em secreto, quando nós abrimos o nosso coração em secreto. Mas tem bênçãos para nós que estão reservadas para a vida em comunidade. O Espírito Santo, Ele une os crentes, Ele forma uma comunidade viva e amorosa, Ele une e não divide. Eu não estou me entendendo bem, tive uma dificuldade com fulano, com Beltrano, ou desse jeito ou daquele outro jeito, por isso eu não vou mais nos cultos, mas pastor, estou firme, viu? Está firme aonde? Está firme com quem? Se não vive um preceito, um princípio de Deus e não usufrui desse meio de graça. Como assim? Você está deixando um elemento muito importante da sua dieta espiritual de fora. O avivamento, ele não nos isola, ele congrega, ele é visível no amor fraterno, no cuidado que nós temos uns com os outros, no perdão que nós liberamos e que nós pedimos, na generosidade, na unidade do corpo. Aqui em Atos, os crentes estavam juntos, repartiam tudo, serviam uns aos outros com alegria, havia prazer em conviver. Mas, irmãos, conviver também é sentir a dor do outro, conviver também é ouvir o que a gente não gosta e ser tocado onde a gente preferia não ser tocado. Um exemplo bem bom é que nós somos um tanto de porcos espinhos, que a gente acaba ferindo e sendo ferido, porque nós somos pecadores. Mas aqui o Senhor manifesta graça, e o Senhor manifesta virtudes, é na comunhão dos santos. Aqui o Senhor se revela, e Ele fala conosco de forma muito especial, não apenas aqui, não apenas quando nós nos congregamos, mas aqui também tem porções especiais para nós. O avivamento, ele rompe com o egoísmo, ele gera uma nova família espiritual. A comunhão, ela é sustentada pela obra do Espírito, que derrama amor de Deus no nosso coração. Um amor genuíno uns pelos outros. E eu amo pessoas que me ferem. Você também? Não? Todas as pessoas que eu amo me ferem. Isso é verdade na sua vida? Sim. Todas as pessoas que eu amo me ferem. E todas as pessoas que me amam sem eu querer, ou às vezes querendo, eu também firo. Você entende o que eu estou falando, não entende? Nós ferimos e nós somos feridos, mas isso não é justificativa para nós deixarmos de congregar e para crescermos juntos em fé, para a glória de Deus, para o bem da igreja e para o nosso bem. A comunhão, ela é sustentada pelo Espírito Santo, que derrama esse amor de Deus por nós. Uma igreja avivada é uma igreja reconciliada, é uma igreja acolhedora, marcada por esse serviço mútuo. Como anda a sua relação com os irmãos? Presbítero Alex, no momento de confissão de pecados, já abordou esse tema. Muitos dos nossos pecados dizem respeito ou atingem os outros. Irmãos, pecados externos sempre atingem outras pessoas, sempre, seja qual for, em qual área for. Mas nós somos desafiados a confessar, a pedir perdão, a reatar relacionamentos, porque o Espírito que nos aviva é o mesmo que nos reconcilia e nos une. Terceira lição, ainda no versículo 42, o avivamento pelo Espírito e os meios de graça, nós somos avivados na oração. Diz que esses irmãos perseveravam na oração, mais de 3.000 pessoas, e eram perseverantes na oração, insistiam na vida de oração, buscavam oração. Nós precisamos estar sempre criando meios, formas para convocar a igreja e nós mesmos para orarmos mais.
para investirmos a nossa vida na oração, para aproveitarmos da comunhão com Deus em oração, individualmente como igreja. Agora me diz, como anda a sua vida de oração? As orações, elas mostram uma igreja dependente de Deus, uma igreja que busca a vontade de Deus, uma igreja que é reverente e viva diante dele, uma igreja que busca a presença do Senhor, uma igreja que está aos pés do Senhor da igreja. O Espírito Santo, ele desperta um povo que ora, que busca a face de Deus, que se alegra em adorá-lo em espírito e em verdade. A vida devocional, ela é renovada quando o Espírito Santo age em nós. O Espírito em nós nos leva a viver a vida devocional, a buscar o Senhor. Mas a sua busca do Senhor, ao Senhor, a sua vida de oração, vai te dar o privilégio de ser tocado pelo Espírito, de ser moldado pelo Espírito, de ter aclarado áreas na sua vida, da luz iluminar partes que precisam ser mudadas, tocadas, transformadas, de também se alegrar em Deus, de olhar e falar assim: Senhor, muito obrigado, porque nessa área eu tinha uma imensa fraqueza, mas o Senhor tem me dado forças, o Senhor tem me sustentado. Como foi difícil ser liberto desse pecado, desse erro, como foi difícil abandonar essas práticas, mas o Senhor me livrou, o Senhor me deu forças, o linguajar foi mudado, os pensamentos foram mudados, as minhas práticas foram melhoradas. É por causa do Senhor, é por causa do Senhor. Onde há avivamento, a fome de oração, a reverência pelos sacramentos. Onde há avivamento, nós desejamos orar, buscamos orar. Talvez você esteja precisando de um avivamento nessa área, ou provar do avivamento do Espírito, para orar melhor. Daí nós temos recursos, algumas coisas práticas. Você pode colocar o despertador, você pode pôr lembretes, você pode cravar lá bilhetinho no volante do seu carro, seja onde for, motivos de oração ou momentos de oração. Não orar porque você tem pedidos, orar porque você quer estar com o Senhor, orar porque você quer desfrutar da presença dEle. Por isso nós oramos e jejuamos, para desfrutar da presença dEle, para apenas nos aquietarmos diante do Senhor. Mas o texto traz uma última lição para nós. Nós somos avivados na celebração, e é o que nós vamos fazer agora. Eles perseveravam no partir do pão. O partir do pão aponta para a ceia, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice. Reverência, memória, graça visível, esperança no Senhor. A ceia aponta isso para nós. O avivamento, ele gera corações que adoram a Deus com temor, em alegria e em verdade. E quando nós participamos da ceia, nós lembramos isso. Nós nos lembramos, eu sempre digo e lembro, nós nos lembramos do que foi feito no passado, do que está acontecendo no presente e do que aponta para o futuro. Nós aguardamos o Senhor Jesus. A cruz está vazia. Nós terminamos o mês onde nós celebramos a ressurreição de Jesus. E não sei se você percebeu, mas a cruz não está mais aqui como símbolo. E eu fiz essa brincadeira entre pastores quando eu cheguei. O pastor Nilton falou assim: não, mas a cruz está cravada no nosso coração. Eu falei: é verdade. A cruz está sempre à nossa frente, lembrando quem Cristo é, o que Ele fez. Ele voltará e Ele nos levará. Amém? Nós participamos da ceia com isso muito claro na nossa mente. Por isso, não há lugar para um coração duro ou cheio de si. Na mesa com Jesus não cabe um coração duro ou cheio de si, coração endurecido e empedernido, que não se quebranta, não se deixa tocar, não quer ouvir a voz do Senhor, não quer transformação. Não há lugar para a falta de perdão, não há lugar para o individualismo, porque nós participamos juntos da ceia. Não há o menor espaço para a arrogância, para a soberba.
Aqui nós nos humilhamos, nós nos quebramos diante do Senhor, porque Ele morreu por nós, sendo Deus se fez homem, pagou o preço, viveu, padeceu, sofreu, morreu, mas ressuscitou. Aleluia, glória a Deus, e Ele voltará para nos buscar. Isso precisa encher o nosso coração. Esse meio de graça precisa ser usado por nós, por isso nós não trocamos o dia em que nós nos sentamos à mesa juntos para participarmos da ceia. Por isso nós não trocamos por qualquer coisa, por descanso ou por qualquer outra ocupação, porque é o ápice da nossa comunhão, é o ápice da nossa fé, é quando nós juntos olhamos para o céu e dizemos: Senhor, esse é um bom momento. Se eu pudesse opinar, esse é um bom momento para o Senhor voltar, para o Senhor rasgar os céus e descer aqui agora e nos levar. Esse é o momento perfeito, ideal, quando o povo do Senhor está congregado. Imagina que a promessa de Jesus é sentar conosco fisicamente, com toda a sua igreja, de todas as eras, de todos os tempos, a igreja invisível, e participarmos juntos da ceia com o Senhor. Você imagina a hora que Ele pegar o pão para partir? Você imagina isso? E nós contemplando o Senhor partindo o pão. Ah, meus irmãos, não só lembrando da cruz, mas expectando o futuro. Participe da ceia com essa alegria no seu coração, com esse impacto no seu coração, porque na mesa do Senhor não há espaço para qualquer tipo de pecado. Nós estamos à mesa com o nosso Senhor, e nós estamos à mesa uns com os outros. Eu não sei se você chega mais tarde no almoço em família para não encontrar com algumas pessoas, ou você sai mais cedo para não encontrar com algumas pessoas. Você entende que não faz sentido, né? Porque o almoço é em família. Não faz sentido. Precisa liberar perdão, perdoar e pedir perdão. O Senhor é o nosso testemunho na ceia, em todo o tempo, mas pensa que Ele está conosco em torno da mesa. Ele é testemunha do nosso perdão ou da nossa mágoa. O que o Senhor vai testemunhar nessa noite? Ele é testemunha da nossa humildade ou da nossa arrogância? Nós estamos participando da ceia com consciência, com reverência, com a devida reverência. Você participa, eu participo, nós participamos juntos da ceia com esse temor e essa reverência. É tempo de nós nos quebrantarmos, de nos arrependermos e juntos, aqueles que fazem parte da igreja de Jesus devem professar a sua fé em Jesus, congregarem numa igreja que tem as Escrituras como palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, palavra de Deus a nós, numa igreja que celebra a comunhão, que vive a vida comunitária, numa igreja que vive a oração, que enfatiza a oração e que tem prazer na oração. Nós vamos participar juntos da mesa, comer do pão e beber do cálice, com isso em mente. Se você ainda não é membro de uma igreja que professa essa fé, que você tem esse profundo desejo, e aguarde esse tempo, tenha essa expectativa para participar da ceia. Se você é membro de uma igreja, está em comunhão com essa igreja, você é convidado para participar da ceia, porque essa mesa é do Senhor Jesus, e não da igreja presbiteriana, muito menos da igreja presbiteriana de Limeira. O avivamento, meus irmãos, ele não é um fogo passageiro, mas uma chama que o Espírito mantém acesa em nós, através dos meios de graça. Onde a palavra é amada, a comunhão é viva e a adoração é sincera. Ali o Espírito Santo está agindo com poder. Avivamento sem os meios de graça é ilusão. Os meios de graça sem a ação do Espírito Santo é apenas forma. Mas juntos
trazem vida ao povo de Deus. Amém?